paz do Senhor Jesus. Você que está em casa nesse momento, vamos ter reverência na casa, né? Na sua casa e na casa do Senhor. Que você possa preparar seu coração, que você prepare o melhor para dar a Ele nessa noite. Que quando nós louvamos aqui na igreja, você também louva em casa. Então louva o Senhor com toda alegria, porque o Senhor é a sua força, o Senhor é o nosso tudo. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, irmãos. Como diz o hino, bom é estarmos aqui para adorarmos a Deus, né? Esse é o momento que o Senhor separou para nós estarmos aqui adorando o seu santo nome, né? Eu quero já externar aqui os meus agradecimentos, né? Por esta oportunidade de estar aqui na presença do Senhor e poder fazer uso da palavra de Deus nesta noite. Eu quero agradecer essa oportunidade, né? Quero aproveitar e pedir que os irmãos abram a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do mar, do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podemos tomar assento, né? Glória a Deus. Já agradecendo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Essa passagem aqui é uma passagem que ela nos fala de fé, né? E o irmão Raimundo, ele leu Efésios capítulo 6, né, versículo 10, que ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se tem uma coisa que agrada a Deus, irmãos, é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Nós temos que cultivar a nossa fé. É como um jardim regado. A nossa fé ela tem que estar sempre em atuação, dia após dia. Nós não podemos deixar baixar a guarda, irmão, porque um crente sem fé, irmãos, é terrível. O próprio Deus lhe desqualifica, porque ele diz que ele não sente agrado numa pessoa assim, que não desperte uma fé. O Evangelho de Marcos aqui, o capítulo 4, nós podemos ver que Jesus é que ele profere quatro parábolas. A primeira do semeador, aí ele vem falando da candeia, ele fala da semente, também do grão de mostarda. E ao proferir essas parábolas aqui, a gente percebe que o texto diz que no final do dia, né, já sendo tarde,
aqui diz que Jesus falou para que eles passassem para outra margem e deixasse a multidão, levaram consigo assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Então quer dizer, depois de um dia bem corrido, né? Bem trabalhado, depois que Jesus já havia feito bastante a obra, a gente percebe que Jesus ainda aproveitava um período de tempo aqui, irmão. Porque quando aqui acaba o dia, Jesus então, ele sente vontade de ir para outra margem. E toma seus discípulos e entra no barco. E nesse período, nessa travessia, acontece algo que vem despertar a cada um daqueles discípulos que estavam ali. O texto diz o seguinte, que no percurso em que eles estavam, levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ou seja, então levantou-se ali uma grande tempestade no mar. E tempestade fala de quê? De luta, de perseguição. Tempestade fala de tempos difíceis. Para a gente aproveitar isso aqui para nós, a gente tem que estar bem atento de que as tempestades, elas não vieram para nos derrubar. Tempestades na nossa vida, elas se levantam para nos aprimorar como servos de Deus. Tem gente que ele corre da tempestade e ainda murmura. Nós temos que glorificar a Deus, irmãos, em tempos bons e tempos ruins. A tempestade, ela vai vir. E crente que não vive período de tempestade, irmão, está acontecendo alguma coisa de errado com ele. Porque o cristão, ele não vai viver somente uma vida de bonança, de alegria, de dinheiro no bolso, de conta, né? Ali a conta abastada, a sua conta do banco ali sempre recheada, não. O cristão, irmãos, ele vive de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Assim é a vida do cristão. E muitas das vezes a gente se engana achando que quando nós aceitamos a Jesus, aí o que acontece? Nós vamos viver agora uma vida, né? Uma vida abastada, sem problemas. Desde que eu me conheço como cristão, irmãos, eu só tenho luta na minha vida. Mas eu posso declarar isso aqui, que em todas elas eu tenho sido mais do que vencedor em Cristo Jesus. E essas lutas, irmãos, elas têm me aprimorado, têm me ensinado muita coisa. Então, aqui nessa passagem, a Bíblia diz que Jesus estava dentro do barco, e neste período, olha o que acontece. Cai em Jesus um tremendo sono. Você já pensou, irmão? Olha só que lição para nós aqui. Jesus em tremenda tempestade, o barco ali quase a pique ali, né? O que ele encontra nesse momento, irmãos? Uma tranquilidade. Ele encontra um desejo de dormir, de descansar, porque ele teve um dia, né? Um dia de muito trabalho. E aqui conta que estava bem no final do dia. E ali nessa travessia ele aproveitou aquele momento para quê? Para relaxar, irmão, para descansar. Olha aí uma lição para nós, né? Em momentos de confusões na nossa vida, a gente tem que procurar relaxar, procurar descansar no Senhor, procurar buscar mais a presença dEle, se debruçar diante da Bíblia, buscar um bom período de consagração, de oração. As coisas estão difíceis, não comece a murmurar não, irmão. As coisas estão difíceis, comece a falar com Deus. Fale com Ele, se debruça diante do Senhor. Coloca, como diz a palavra, coloca a tua boca no pó, e talvez assim ainda haja esperança. Porque em grande tempestade, Jesus ele conseguiu encontrar aqui momento para descansar. E Jesus aqui, irmãos, é claro que ele é Deus e é homem, mas aqui ele estava na figura de homem também. Isso para mostrar para nós que na nossa condição humana nós também podemos vencer.
Não há vitória sem luta, irmão. Não há conquista sem você encontrar uma muralha diante de você. Há um hino que diz que a vitória está depois da muralha. E é bem pregado nessa palavra. A vitória realmente está depois da muralha. Nunca vem, irmãos, uma vitória sobre vitória. Não existe isso. Sempre vem uma vitória, uma batalha, uma vitória, uma vitória. E assim sempre será. Assim vai ser na nossa vida. Deus, Ele nunca nos entrega uma vida de constante, vitórias, não. Muito pelo contrário. E continuando o texto aqui, diz que ele estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. E nesse aqui intervém, o que acontece? Jesus dormindo, os discípulos, eles vão até ele e desperta Jesus do sono. Olha só, Jesus ali tranquilamente descansando, eles agoniados ali, creio que assim, irmãos, numa agonia terrível, porque vendo o barco quase a naufragar, eles chegam e despertam Jesus do sono. Veja que lá no final da história aqui, Jesus vai chamar eles de tímidos. Por que sois tão tímidos? Será que eles não poderiam, irmãos, utilizar desse momento e naquela hora ali, aproveitar a situação e agir por fé? Porque Deus, Ele quer que a gente ative a nossa fé. E como é que a fé ela é ativada? Através de uma situação como essa que Jesus ele coloca diante de nós. A minha fé, irmãos, ela vai ser ativada quando eu ver a tempestade chegando até mim, porque senão como eu vou ser testado? Como é que eu vou ser provado na minha fé? É diante de uma situação. E esta situação aqui foi gerada. Eles tinham passado o dia todo trabalhando na obra com Jesus, estavam, irmãos, ali. Eles estavam ali, irmãos, completos de fé, porque estavam com Jesus, viam as obras de Jesus aqui, Jesus falando por parábolas em todo momento ali, exercitando a fé ali diante deles. Era para eles estarem o quê, irmãos? Ali, cheios de fé. Agora pode vir o que vier. Mas o que eles fazem? Eles despertam o sono do mestre. E aí, mestre, não te importa que pereçamos? Uma pergunta como essa, irmãos? Eles estavam, é como que se estivesse dizendo, Jesus não está se preocupando conosco. Se tem uma coisa, irmão, que Deus ele nunca tira os olhos é de cima de nós. A Bíblia diz que os olhos de Deus eles são como chamas de fogo. E eles estão postos sobre nós em todo momento. Deus ele está sempre de olhos atentos em nós. Porque se Deus, irmãos, tirar a sua atenção de nós, nós estamos perdidos. Vai dizer lá em Salmo que se o Senhor tirar os olhos de nós, o diabo já teria nos engolido vivo. E é isso que ele quer, Mas aqui, os discípulos, eles despertando Jesus, eles perguntam a Jesus se Jesus não se importavam com ele. Olha que coisa, irmão, O ministério de Jesus ali com eles foi constante. Jesus se importava com eles e se importa como se importa conosco, como se importa com a nossa família. Jesus não esqueceu aquele que ainda não foi alcançado lá na nossa família. Jesus não se esquece aqueles planos que eu tenho diante dele, que eu tenho sempre colocado, e eu sei que uma hora ele vai responder. E Jesus ele tem sempre, irmãos, diante de nós, você pode ter certeza, Jesus ele tem sempre uma resposta para aqueles que o clamam, para aqueles que buscam ele. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus, ele está conosco, e nós também temos que estar com ele, nós temos que buscar o Senhor. E aqui o que parece é que os discípulos, irmãos, eles abandonaram
eles deixaram de lado um pouco a sua fé e se atentaram para a barreira que foi posta diante deles. Eu sei, irmãos, que é difícil você de repente se estar diante de uma barreira de enfermidade, né? Você a ponto assim de descobrir que está com uma enfermidade que não tem cura, não é fácil. E a enfermidade a gente sabe que é para a morte, mas tem umas que não. Mas como é que eu vou saber se essa enfermidade, se esse problema, ele é para a morte, é para a destruição? Eu colocando em prática a minha fé. Não é verdade? Davi, ele não fez isso? Até o último instante, Davi, irmãos, ele se colocou diante de Deus, ele jejuou, entrou para dentro do seu quarto, consagrou, buscou. Mas quando ele soube que aquele menino morreu, aí o que ele fez? Ele sacudiu, né? Ali se levantou e continuou a vida dele. Então só tem uma forma de eu saber, irmãos, se esta situação é para a glória de Deus ou é para a morte. É eu entrando, né, na presença de Deus e buscando no Senhor. Porque se eu me adaptar a ela, irmãos, e ficar ali, isso é assim mesmo, vai acontecer mesmo, porque eu acreditei que eu não vou, né, que aquilo ali veio para destruição, para perda e pronto. Mas se eu me levantar diante do Senhor, irmão, uma resposta você pode ter certeza que você vai ter. Você não vai sair sem resposta diante de Deus. E só tem uma maneira, é você buscar nele. E a resposta, o que os discípulos buscaram aqui, irmãos, eles fraquejaram. Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aí no versículo 40 ele disse: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Oh glória, né, irmãos? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera, né? Nós esperamos, irmãos, algo em Deus. Nós estamos aqui é porque nós sabemos que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele tem algo para nos oferecer, porque não teria sentido nós estarmos aqui. Nós estamos aqui movidos por uma fé. Eu estou aqui porque eu creio que no Senhor a minha vitória é certa. E ao mais tardar, irmãos, Deus ele vai vir com uma resposta para mim. Eu não estou na presença de Deus, irmãos, acreditando que eu sou um perdedor, não, jamais. Também não quero dizer que eu sou um super crente, não, mas eu creio na promessa que Jesus ele tem, a promessa que ele fez. Há uma promessa, irmãos, aqui nesta palavra. Há uma promessa para mim e para você, e nós não devemos deixar de lado esta promessa. Oh glória a Deus! Se você, irmão, se estabelecer nesta promessa, se você se manter firme na fé, você pode ter certeza que a vitória é certa, né? A palavra hoje é de fé, irmão. Eu ia falar sobre o reino, mas quando eu bati o pé aqui, que eu ouvi o irmão Raimundo lendo sobre Efésios capítulo 6, eu falei, eu já sei o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós estamos em tempos, irmãos, que muitos agora, eles abafaram a sua fé. Há pessoas aí que não estão nem levando mais uma vida de cristão. Estão esperando o quê, irmão? A minha fé não se baseia dentro desse templo aqui, ó. A minha fé ela se baseia em Cristo Jesus. Onde eu estiver, ali estarei vós também. Aonde eu estiver, a minha fé, irmão, tem que estar fitada é no Senhor. Essa madrugada eu acordei perturbado com um negócio. Eu tive um sonho assim, né? E eu falei, misericórdia, tem que levantar o seu. Irmãos, eu acordei com uma batida na porta assim, ó. Já Deus faz umas coisas assim.
a porta desse jeito assim, ó. E eu, abri a porta, não vi ninguém, os meninos tudo dormindo. Eu falei, eu já sei o que o Senhor quer. Porque a gente, quando está buscando algo de Deus assim, eu acredito que Deus está trabalhando e tem suas maneiras de agir. Então a gente tem que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus pode ser num simples bater numa porta. Uma vez a gente morava lá no Riacho Fundo, era mais ou menos 3 horas da manhã. A mãe da Rita estava até lá em casa. E nós colocamos o carro para dentro e lá era o portão eletrônico, abria, né? E a gente tá lá tranquilo quando eu penso que não, irmão. O portão do mar, assim, sem mais nem menos. A gente, quem lembra lá, a nossa janela dava de frente pro portão, né? E quando deu 3 horas assim, irmãos, o portão, começou a abrir, ó. Ué! Aí quando ele começou, o barulho já é grande, né? Quando começou, eu levantei e fiquei olhando assim, vixe, vai entrar alguém aí agora. Aí eu fiquei olhando, o portão foi abrindo. Eu falei, vixe, eu fiquei assim de olho, né? Fiquei de mau medo. Irmãos, o portão abriu. Eu falei, uai, não apareceu ninguém. Aí aquele silêncio total abriu e ficou aberto ali. Aí eu levantei, fui lá fora, olhei, né? Eu falei, rapaz, eu já sei o que é. Deus tem suas maneiras de falar conosco, irmão. Deus, ele fala de qualquer forma. Ele fala através do vento, através da tempestade, através do mar, através de um irmão. Tem gente que pensa que Deus vai falar assim, eis que eu te digo. Não, é uma maneira de Deus falar, mas ele fala de outras formas. Ele fala através de um problema, através de uma enfermidade, através de sei lá, irmão, de que forma Deus está falando contigo, mas nessa noite ele está dizendo, eu estou falando contigo de alguma forma e você não está entendendo. Deus está revelando a forma, irmão, em que Ele está falando com você, está falando comigo, né? E a forma em que Deus falou com os discípulos aqui, que eles não entenderam, foi como? Através da tempestade. Eles não entenderam, mas aí então foram incomodar o Mestre. E aqui disse-lhe, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Então, irmão, nós temos que, se não está ativada, reative a tua fé nessa noite. Reative. Coloca a tua fé em evidência. Se levanta diante de Deus. Faça um propósito, ore pela madrugada. Eu não sei o que você vai fazer, mas nessa noite aqui não saia, irmão, sem levar a vitória, sem receber, né, o poder que a palavra de Deus ela fala conosco. Deus está falando comigo, está falando com você. Eu nem sabia o que eu ia falar aqui nessa noite. A minha intenção, irmão, era de falar aqui no capítulo 4, ó, a parábola do grão de mostarda. Eu ia falar sobre isso, mas Deus resolveu nessa noite mudar o curso do rio, né? E a palavra foi semeada. E ela tem que cair num terreno fértil, né? Para a glória do nome do Senhor. E para finalizar, aqui diz, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Então quer dizer, eles sentiram um grande temor. A Bíblia diz que o temor, ele é o princípio da sabedoria. Nós temos que temer o Senhor, irmão. Nós temos que temer. Temer não é ter medo, não. Temer é ter respeito, ter honraria, é reconhecimento, isso é temor. Você se prostrar diante do Senhor e colocar-se diante dele, você está tendo temor do Senhor. Você está se colocando como servo e reconhecendo que Ele é o Senhor da tua vida. É o temor ao Senhor, é temer a Ele. É colocar diante dele de que você é falho, é fraco, é um pecador, é um miserável, é indigno de qualquer coisa, mas está se colocando com temor diante dele. Oh, glória a Deus, irmão. Que o Senhor, irmão, nessa noite, né, Ele possa ter misericórdia de nós e abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, né, para que mesmo em tempos de pandemia, de Covid, dessas coisas todas aí, a nossa fé, irmãos, ela não venha a ser minguada, mas venha a ser uma fé regada de oração, temor, jejum de oração na presença do Senhor, amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.
Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz. Toda mancha lavado teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, fostes limpo, sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana na cruz. No pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupas brancas quando vier Jesus, fostes limpo na fonte de amor. Está pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estás, limpo estás, sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Bela fonte, segue te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Graças a Deus, hoje nós estamos salvos, nós estamos limpos pelo sangue purificador, né? Foi pelo esse sangue que nós fomos redimidos pelos nossos pecados, perdoados, e que nós possamos a cada dia agradecer a Deus por esse privilégio de estar na casa dele, na presença dele, né? Vamos cantar mais um hino? Oi? Você que está em casa aí, 198. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda a paz.
fiel, né? E nunca nos abandona, nunca nos deixa só. Glória a Deus por isso. Deixar já a oportunidade aqui com o irmão Raimundo. Glória a Jesus, aleluia. Saúde, amada igreja, com o Pai do Senhor. Motivo de muita alegria estarmos na presença de Deus. Estamos retornando à casa do Senhor, onde é o lugar onde nós devemos estar, onde nós nos sentimos bem. Sabemos que é de muito agrado a Deus participarmos de cultos nos lares, mas mais agradável é estar na presença de Deus, na casa de Deus, junto com todos os irmãos. Eu quero deixar para a meditação da igreja, dos irmãos que nos acompanham, a palavra de Deus que se encontra em Efésios 6, do versículo 10 até o 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos que nos revestir da palavra de Deus, de toda a sabedoria que nós temos, para que nós possamos estar firme e preparado para todo o mal, todo o pecado, tudo aquilo que não provém de Deus. Nós estaremos resistindo a tudo isso, porque Deus nos capacita, Deus nos dá força, e que nós temos que buscar muito a presença de Deus neste momento. Nós, fugindo aqui da palavra, a gente vê aí na rua, as pessoas estão, vou usar uma palavra assim, muito folgados, né? Andando sem máscara. Eles não acreditam, eles acreditam que eles são imunes a isso aí. Mas se nós estivermos debaixo da graça e proteção de Deus, nós podemos crer que nós seremos imunes. Porque para a gente, como diz a palavra de Deus, morrer é lucro. Mas porque nós estaremos diante de Deus, né? Nós estaremos do lado do Pai. Mas para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles têm que temer muito. Não é a morte deste mundo, mas a morte espiritual. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Só um minutinho. Gostaria também de deixar aqui uma palavra, né? Em Salmo 43, que os irmãos possam acompanhar, a partir do verso 3, diz assim: o título diz assim: oração para que sejam restituídos os privilégios do santuário. Esse é um privilégio que nós estamos aqui no santuário do Senhor nessa noite. Muitos não podem estar por causa que estão na área de risco, muitos já partiram, né, como fala, e muitos já estão distantes do Senhor. Então, aqueles que estão no santuário do Senhor hoje é um privilégio. No 3 ele diz assim, a partir do verso 3, Salmo 43: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me levem o teu santo monte aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Né? Esse salmo, ele diz assim: então irei ao altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Temos ido ao santuário de Deus louvar o Senhor com essa alegria?
temos prestado essa alegria para Ele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos alegres porque temos o Senhor. Às vezes estamos passando por tribulação, mas temos o Senhor. Essa é a nossa alegria, né? Eu sempre gosto de dizer esse versículo. Hoje nós podemos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Temos a alegria de estar em retorno, glorificando o nome do Senhor. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Quero deixar aqui para a meditação da igreja também no Isaías 61, 10 ao versículo 11, que fala assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com ativos e como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Não ficar só nas minhas palavras do Senhor, eu vou louvar o hino 432 também, para a honra e glória do Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim.
verdade, irmãos, como é bom estar, né, na casa do Senhor novamente. Enche o coração da gente de alegria, né? Eu sinto saudades e é muito bom. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui novamente. Amém. Glória a Jesus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Pessoal que está em casa também, eu queria deixar um abraço para vocês. Fui pego de surpresa, eu não sabia que eu ia louvar hoje. Mas o Senhor merece honra e glória. Nós estamos tendo o privilégio hoje de buscar o Senhor, né? Achei que isso nunca mais ia acontecer, né? Apesar que a igreja, ninguém sabe o que vai ser da igreja física, né? Templo, né? Mas Deus está cuidando de nós. Deus sabe de todas as coisas. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Essa palavra encheu de fé seu coração, irmão, porque encheu o meu. Estou tão feliz nessa noite. Porque a gente vê que não é por quantidade que Deus fala que podia estar cheio. Mas essa palavra, ela vem direto do trono de Deus. A gente precisa ter fé, muita fé. E por pouco momento você pensa assim, eu vou para a igreja e de repente Deus fala. No momento ideal, Deus vai lá e toca no seu coração. E eu quero pedir oração. E eu sei que um milagre Deus pode fazer.
A tempestade está tão grande, mas Deus pode fazer. Como Deus fez na vida da Rose. Deus pode fazer na vida do pai do Antônio. Eu peço oração porque ele não está bem. Nessa recebemos notícias, né? Que ele está entubado. Mas a gente pode ter fé. Essa palavra de fé veio para acrescentar no nosso coração. Porque Deus, ele pode fazer o impossível. Ele pode tirar ele daquele hospital. Ele pode mudar. A família lá está sofrendo demais. E a gente sabe que esse Deus, ele pode fazer esse milagre. No final do culto a gente vai, já está terminando. Eu vou cantar esse louvor e depois a gente ora, porque eu também creio. Eu estou sentindo assim, o que a família dele lá está sentindo, eu estou sentindo, porque nós sentimos, né? E eu sei que a irmã dele lá sofre muito. E eu sei que ela pode estar com o coração tão partido, né? Mas que o Senhor possa cansar a Vilma nessa noite. Vilma, que Deus possa te fortalecer. Que Deus possa te renovar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Cante nessa noite. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém? Nessa noite nós possamos ir para o nosso lar, sabendo que Deus é Deus, que Ele é o Deus do impossível, que Ele levanta, Ele abate, Ele faz o que Ele quer. Que nós possamos ter força e fé nessa noite saindo daqui, porque essa palavra foi para acrescentar a nossa fé. Amém? Santos? Então vamos fazer uma oração pelo Antônio. Fala que a oração do justo pode. O Senhor vem agir na vida deste homem lá, porque sabemos que
só uma palavra. E Ele pode dar essa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor, neste momento, ó Pai, nós já estamos na Tua presença, Senhor, porque sabemos que Tu pode todas as coisas, Pai. Tu és o Deus, Senhor, que Deus, Senhor, que falou aquela tempestade, Pai, que falou para o vento, que falou para a água, Senhor, e ela aquietou.